Gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Logo depois do livro de Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Hoje eu vou estar compartilhando uma palavra com o seguinte tema: glorificando a Deus por meio do nosso corpo. Glorificando a Deus por meio do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou aqui pela projeção. A palavra de Deus diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém, irmãos? Amém. Paulo, quando escreveu essa carta aqui aos Coríntios, o objetivo de Paulo era também tratar acerca da questão da imoralidade. Paulo queria ensinar a igreja de Corinto e doutriná-los no que tange, no que diz respeito a uma vida pura, a um viver santo, a um viver puro. E ele vai ensinar aqui, meus irmãos, que todo cristão deve adorar a Deus, honrar a Deus por meio do seu corpo. A verdadeira santidade, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, abrange a nossa vida como um todo, corpo, alma e espírito. E quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós percebemos que a igreja de Corinto, os cristãos de Corinto, viviam num contexto, meus irmãos, de carnalidade, de imoralidade. A igreja de Corinto era uma igreja que estava sempre flertando com o mundo, com o espírito da sua época. E Paulo vai tratar então a respeito desse tema com os cristãos de Corinto nesse capítulo 5 e no capítulo 6 também da sua carta primeira aos Coríntios. E, meus irmãos, uma coisa que nós percebemos aqui, que Paulo está falando a respeito da imoralidade, mais especificamente a respeito da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual é o pecado mais escravizador. Não existe outro pecado que tem mais poder de dominar e de escravizar uma pessoa a não ser o pecado da imoralidade. E quando nós lemos e começamos a ler esse texto, nós vemos que naquela época havia alguns tipos de pensamento, algumas correntes filosóficas que estavam entrando para dentro da igreja de Corinto. E existiam basicamente dois pensamentos a respeito do corpo. O primeiro pensamento era aquele grupo que assumia uma postura liberal, ou
aquele grupo que dizia: olha, esse corpo aqui, essa matéria, ela vai se desfazer. Esse corpo, ele é corruptível, ele vai para a terra, ele vai virar pó um dia, ele vai se desfazer, ele vai apodrecer. Então não importa o que eu faço com esse corpo, não importa como eu cuido do meu corpo, porque esse corpo ele vai para a terra. Então essa era uma postura e era um pensamento de algumas pessoas na época em que Paulo escreveu essa carta. E tinha aqueles que tinham uma outra postura, que era uma postura radical, e eles diziam o seguinte: nós precisamos nos abster de tudo aquilo que gera algum tipo de prazer, nós devemos abrir mão de tudo isso. Que era uma postura cética, é aquele grupo que dizia: olha, não toque nisso, não pegue naquilo, nós não podemos fazer nada, e eles viviam uma vida de privação. A solução não está, meus irmãos, na privação. Nós comentamos e falamos às vezes que existe o hedonismo, que é a tendência a buscar sempre o prazer, e nós vemos no mundo isso, que muitas pessoas têm como razão da sua vida o prazer. O fim último da sua vida é sempre o prazer. Só que a Bíblia não está dizendo que nós devemos abrir mão de todos os prazeres, porque existe o hedonismo cristão, existem alguns prazeres que nós podemos desfrutar como igreja, como povo de Deus, e são permitidos por Deus. Por exemplo, meu irmão, comer não é só uma necessidade, se alimentar é um prazer também, não é? Quando você come, você não sente prazer quando você está comendo alguma coisa que você gosta? Isso gera um prazer. Não é apenas uma necessidade, um prazer. Então nós não podemos nos privar de certas coisas que são boas e são aceitáveis diante de Deus. Então havia esses dois lados, esses dois pensamentos: aqueles que achavam que você podia fazer o que você bem entendesse, e aqueles que diziam: não é bem assim, a gente tem que se afastar de tudo. Na verdade, o que Paulo está propondo aqui, meus irmãos, é um ponto de equilíbrio. O que Paulo está propondo aqui é que nós, como cristãos, sejamos equilibrados, que nós não sejamos tão tendenciosos a uma coisa e nem tão tendenciosos a outra coisa, que a gente não seja nem tanto para a esquerda e nem tanto para a direita. Nós, como cristãos, precisamos entender que tem certas coisas que são permitidas e toleradas por Deus e que estão de acordo com a vontade de Deus para nós. E tem coisas que nós devemos realmente nos abster, porque são coisas pecaminosas, são coisas que desagradam a Deus. Então existiam esses dois pensamentos aqui nesta época. Existia um lema também que os coríntios se utilizavam muito naquela época, que eles costumavam dizer assim: tudo é permitido, tudo é lícito. Já que Paulo pregou para a gente que a gente não está mais debaixo da lei, que a gente está debaixo da graça agora, então liberou geral. Então esse era um lema que era repetido pelos cristãos da igreja de Corinto: tudo é permitido. Você já ouviu isso por aí, numa outra linguagem? Eu já ouvi. Tudo liberado, pode tudo, né? Hoje no mundo a gente ouve muito essa expressão: tudo é permitido, a gente pode fazer o que a gente quer, o que a gente pensa, o que dá na nossa cabeça, o importante é a gente se sentir feliz. E aí Paulo diz assim: olha, tudo é permitido, mas ele coloca uma vírgula aqui no versículo 12, e ele diz: mas nem tudo me convém. O que Paulo está dizendo? O fato de que eu posso fazer tudo, o fato de que eu posso fazer o que eu quero com a minha vida, não significa que todas as coisas me convêm. O que Paulo está dizendo aqui? Que o bom senso é uma coisa que faz muito bem para nós. Nós precisamos, meus irmãos, viver com bom senso. Tem coisas na nossa vida que a questão não é a gente decidir se vai fazer porque é pecado ou não, mas por uma questão de bom senso. Então Paulo está dizendo: olha, é tudo permitido, mas nem tudo nos convém. Você sabe que se você quiser, você pode botar o dedo na tomada, pode? Mas se você botar, você vai tomar um choque. Então convém botar a mão, o dedo lá, se você sabe que dá choque? Mais ou menos o que Paulo está falando. Tudo é permitido, mas nem todas as coisas convêm.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela está plantando morte para a sua vida. Morte física, morte espiritual, morte em todos os sentidos, morte dos seus relacionamentos pessoais. Ela está destruindo, se autodestruindo. O pecado, meus irmãos, a curto prazo ele pode parecer prazeroso e bom, mas a longo prazo ele traz sérias consequências para a vida daquele que pratica. A palavra que nós encontramos aqui, que se repete muitas vezes nesse texto de 1 Coríntios 6, é a palavra imoralidade. Paulo vai repetir muitas vezes essa palavra. E a palavra imoralidade, ela está e ela ocorre muitas vezes no Novo Testamento. A palavra grega para imoralidade na Bíblia é a palavra porneia. Porneia é de onde vem a palavra imoralidade que nós conhecemos. E sempre que a palavra porneia aparece no Novo Testamento, se tratando de algum tipo de imoralidade, está se referindo à relação sexual ilícita, está se referindo ao adultério, à fornicação, à homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, que a Bíblia chama isso de incesto, relação também sexual com um homem e uma mulher divorciada. A palavra porneia também ela é usada no contexto de adoração a ídolos, a idolatria, a todo tipo de impureza. A palavra porneia ela foi proferida inclusive pelo próprio Jesus. Jesus também falou acerca da imoralidade no Novo Testamento, e também essa palavra está lá também nos Evangelhos. Meus irmãos, nós vivemos um contexto hoje de permissividade. As pessoas estão perdendo a noção dos limites. As pessoas estão perdendo a noção de até onde elas podem ir. Por isso que nós, como igreja, precisamos falar mais na igreja sobre a questão ética, sobre moral, sobre ética. Dentro da sua casa, dentro das casas, das famílias, tem que ser falado mais sobre ética. Hoje nós estamos vivendo no nosso país uma dificuldade muito grande em relação à ética. O que está faltando, meus irmãos, para o nosso país é mais ética. Ética. Nós estamos cansados de ver falta de ética, falta de pessoas honestas, corretas, direitas na sociedade, e nós estamos pagando preço alto por isso. Isso tem que começar por cada um de nós. Isso tem que começar pela casa do Senhor. Isso tem que começar pela igreja. A nossa moralidade, ela reside no fato de que Deus nos chamou para a santidade, irmãos. Para a santidade. O nosso comportamento como cristãos precisa ser marcado pela santidade, pela pureza. Algumas pessoas acham que a santidade é uma virtude meramente interior, mas a santidade, conforme está na palavra de Deus, ela se expressa no todo da nossa vida. Ela se expressa na nossa personalidade, na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar, de agir e de ser. No nosso viver como um todo, a santidade precisa estar presente. Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui hoje algumas razões bíblicas pelas quais nós devemos fugir da imoralidade, a fim de glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Por meio do nosso corpo. Uma primeira razão que eu gostaria de trazer aqui hoje está no versículo 13. Versículo 13 diz: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Uma razão aqui, meus irmãos, que Paulo traz para nós nesse texto, para que nós venhamos vencer todo tipo de imoralidade na nossa vida, fugirmos da imoralidade, a fim de glorificarmos a Deus por meio do nosso corpo, é que o corpo do cristão não foi criado para a imoralidade. Quando o apóstolo Paulo diz aqui
O nosso corpo, meus irmãos, não será destruído. Ele será ressuscitado. Isso eu vou falar um pouco mais aqui adiante. Então, o corpo do cristão, que Paulo vai dizer, não foi criado para a imoralidade. E essa é uma primeira razão para que nós, meus irmãos, venhamos fugir da imoralidade, a fim de honrar a Deus e glorificar a Deus através do nosso próprio corpo. Entender que o nosso corpo foi criado para o Senhor. E o Senhor existe para o nosso corpo. O nosso corpo está para Deus, assim como Deus está para o nosso corpo. Os coríntios estavam se utilizando de muitos argumentos para justificar o seu estilo de vida promíscuo e imoral. Você não vê algumas versões desse mesmo provérbio popular aqui nos dias de hoje? Muitas vezes eu ouço por aí, todo mundo faz, como se isso legitimasse algum tipo de conduta pecaminosa e imoral. Todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Um outro provérbio muito comum nos nossos dias é aquele: Deus é misericordioso, Deus perdoa. Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa. Mas esse mesmo Deus que perdoa, Ele é o mesmo Deus que castiga. É o mesmo Deus que corrige, é o mesmo Deus que disciplina. E a gente não pode se esquecer, eu sempre digo que a ira de Deus, ela é algo real, meus irmãos. O mesmo Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia, a Bíblia diz que Ele se ira também. É como se você estivesse pegando a ponta de um elástico e Deus estivesse na outra ponta do elástico. Você pega e Deus vai esticando esse elástico, porque esse elástico é a graça de Deus, é a longanimidade de Deus. Deus vai dando espaço, Deus vai deixando, Deus vai perdoando, Deus vai agindo com graça, com misericórdia com você, e esse elástico vai esticando cada vez mais. Deus é assim conosco. Você pega, você vai lá e pede perdão, vai esticando esse elástico, vai esticando. Só que chega um momento, meus irmãos, que esse elástico arrebenta. Chega uma hora que esse elástico arrebenta. E é nessa hora que Deus tem que agir conosco de uma forma mais dura e nos disciplinando, nos corrigindo. Chega um momento em que Deus se ira. O mesmo Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia, Ele é justiça também. Ele nos corrige também, meus irmãos. Então nós precisamos entender isso. E precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa que nós ouvimos por aí. A igreja hoje, ela precisa ser uma igreja, ao mesmo tempo que moderna, porque os tempos vão mudando, e a igreja tem que se modernizar, tem que acompanhar os tempos. Mas o fato de nós irmos acompanhando os tempos, as mudanças, não significa que nós vamos nos tornando uma igreja mundana. Uma coisa é nós nos modernizarmos, e outra coisa é nós nos mundanizarmos, nós nos tornarmos como o mundo. Assumimos a forma do mundo. Meus irmãos, essa é a primeira razão. O seu corpo foi criado para Deus, não para a imoralidade, não para o pecado. O nosso corpo foi criado para Deus. Para Deus. Uma segunda razão está no versículo 14, meus irmãos. Versículo 14 diz: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. O corpo do cristão será ressuscitado no dia final. Uma outra razão para nós glorificarmos a Deus através do nosso corpo é que o nosso corpo um dia vai ser ressuscitado. Meus irmãos, a Bíblia fala muito sobre ressurreição. Esse corpo nosso um dia vai ser ressuscitado. O apóstolo Paulo vai ensinar muito essa doutrina no Novo Testamento, combatendo muitas heresias que existiam na época, que diziam que nós não seremos ressuscitados, e negando também o fato de que Jesus ressuscitou corporalmente. A ressurreição de Jesus foi uma ressurreição corpórea, física. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para Tomé, porque Tomé estava duvidando,
E ele pediu que Tomé tocasse nas suas mãos, tocasse no seu lado, tocasse nas suas feridas e nas suas carnes. Você toca no Espírito, meu irmão? Você toca no Espírito? Você toca? Não. O Espírito que não tem corpo, você toca? Não toca. Por que Tomé conseguiu tocar em Jesus? Porque Jesus ressuscitou de forma literal. E alguns crentes do Novo Testamento, alguns falsos mestres no Novo Testamento estavam ensinando isso, e alguns crentes estavam sendo levados por essas doutrinas de que Jesus não havia ressuscitado literalmente. Estavam ensinando esse tipo de doutrina. Então Paulo diz: olha, não é isso que vai acontecer, porque a semelhança de Jesus, assim como Jesus um dia ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Meus irmãos, nós podemos crer nisso e ter essa esperança viva no nosso coração, que esse dia vai chegar. Esse nosso corpo, que é hoje um corpo material, um corpo terreno, um corpo perecível, um corpo que está sujeito a todo tipo de dificuldade, de desgastes, esse corpo que nós temos aqui que é limitado, esse corpo um dia vai ser ressuscitado. Amém. A Bíblia fala sobre isso, que na ocasião da nossa morte, o nosso corpo ele é devolvido para a terra. Quando nós morrermos, esse corpo ele volta para o pó, como diz a palavra de Deus. Mas na ocasião da volta de Cristo, esse corpo vai ser ressuscitado. Não importa se foi cremado. Tem uma discussão aí que crente não pode ser cremado. Não importa se foi cremado, não importa se foi sepultado, não importa, meus irmãos. Nós vamos ser ressuscitados. O pregador Spurgeon, em um dos seus sermões falando sobre ressurreição, ele diz que naquele dia, quando Jesus voltar, todos os mortos que estão espalhados por toda a terra, aqueles que estão nas profundezas do mar, porque você sabe que muitas pessoas morreram no mar, estão lá nas profundezas do mar, até essas pessoas que estiverem lá e que creram em Jesus, ao ouvir a voz dele, ao ouvir a trombeta, vão ressuscitar também. E esse é o ensino bíblico, meus irmãos, a respeito da ressurreição. 3 coisas vão acontecer conosco se Jesus voltar e nós estivermos mortos. Se nós estivermos vivos, a Bíblia diz que nós vamos subir com Ele, seremos transformados, seremos glorificados. Mas aqueles que estiverem mortos quando Jesus voltar, esses que estiverem mortos quando Jesus voltar, vão ser ressuscitados, transformados e glorificados. Esses 3 fenômenos vão acontecer no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Os mortos vão ser ressuscitados, transformados e glorificados, vão receber um corpo diferenciado, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, meus irmãos, por que nós devemos glorificar a Cristo por meio do nosso corpo? Porque esse corpo aqui não vai ser descartado, esse corpo vai ser transformado e vai ser aperfeiçoado, e nós vamos receber um corpo glorioso um dia, semelhante ao corpo de Cristo. Alguns vivem experiências de ressurreição e viveram experiências de ressurreição na Bíblia. Um exemplo é Lázaro. Eu queria muito ter ouvido Lázaro contando o que ele sentiu, como é que foi ter sido ressuscitado por Jesus. Eu acredito que depois da ressurreição de Lázaro, a casa de Lázaro deve ter ficado cheia. Os paparazzi estavam lá. Todo mundo queria saber o que aconteceu, como é que Lázaro, depois de 4 dias, ele ressuscitou. Deve ter sido uma festa para aqueles dias, para aquelas pessoas. Como é que pode? Lázaro ressuscitou, eu vou lá conversar com ele, eu vou lá saber o que aconteceu. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, exemplos de pessoas que ressuscitaram. E às vezes a ressurreição também pode acontecer em vida. Você já deve ter vivido experiências de ressurreição na sua vida, em que tudo parecia não ter mais solução. E de repente você sente que você ressurge, você nasce novamente, mais forte, mais maduro. São experiências de ressurreição que nós cristãos também vivemos ao longo da nossa caminhada com Jesus.
Quantas pessoas aqui que Deus livrou de alguma coisa que não era para estar aqui hoje? Se acidentaram, receberam um tiro, a tragédia alcançou você, mas você está aqui hoje. E depois que passa, você diz: olha, nasci de novo, ressurgi. Parece que eu estava morto e eu nasci de novo. Experiências de ressurreição que nós vivemos com Jesus. Quando parece que não há mais vida, não há mais sinal de vida, não há mais esperança, não há mais perspectivas, não há mais horizontes. E de repente tudo se refaz, tudo se transforma, tudo se modifica. Deus vai lá e opera na sua vida algo sobrenatural, um milagre. Deus age, Deus intervém na situação. E você diz: nossa, realmente eu vivi uma ressurreição na minha vida. Foi aquilo que o filho pródigo disse para o pai quando voltou para casa: pai, eu não mereço ser chamado nem teu servo. Eu não sou digno nem de trabalhar com o Senhor. E o pai olha para o filho e diz: aquele que estava morto veio viver. Espiritualmente, quantos estão mortos hoje? Espiritualmente. E precisam sentir o toque de Jesus, o toque que traz vida, e faz com que aquele que está morto ressuscite, experimente uma nova vida. O corpo do cristão será ressuscitado. Essa é uma razão para nós glorificarmos a Deus por meio do nosso corpo, meus irmãos. O fato de que o nosso corpo um dia vai ser glorificado. Nós, quando chegarmos lá no céu, nós não vamos ser Gasparzinhos. Nós não vamos ser fantasminhas. Porque se a gente ser fantasma, a gente vai se atravessar. Eu vou dar um abraço em você, vou atravessar você. No céu a gente não vai se atravessar, a gente vai se abraçar. Amém? Porque a gente vai ter um corpo, mas um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Nós não conseguimos mensurar isso. Às vezes nós não conseguimos imaginar, porque isso vai ser algo glorioso, grandioso, que a nossa mente às vezes não consegue compreender, meus irmãos. Mas será assim. No céu nós vamos nos dar as mãos, no céu nós vamos nos abraçar, nós vamos nos tocar. Assim como Jesus tocou os discípulos depois de haver ressuscitado e também foi tocado por eles. Jesus ficou 500 dias dando testemunho da sua ressurreição. Perdão, acho que o cálculo é esse. 500, não lembro com precisão agora aqui, fugiu da minha mente. Mas Jesus ficou, a Bíblia diz, muitos dias. 50 dias. Ele apareceu para 500 pessoas, desculpa, nesse espaço de tempo de 40 dias. Jesus apareceu para os discípulos, apareceu para os discípulos do caminho de Emaús, ele apareceu para Marta, para Maria, para as mulheres também que o viram lá na porta do sepulcro. Jesus apareceu para muitos, para quê? Para testemunhar: olha, o que eu falei foi verdadeiro, aconteceu, eu ressuscitei. É por isso que nós podemos crer, meus irmãos, que um dia nós também vamos ressuscitar, porque a semelhança de Jesus nós também ressuscitaremos. Amém? Amém. Uma outra razão para nós glorificarmos ao Senhor por meio do nosso corpo, meus irmãos, está do versículo 15 ao versículo 18. O corpo do cristão está unido de forma espiritual a Cristo. Versículo 15 diz: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual e todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Meus irmãos, uma razão para nós glorificarmos a Deus por meio do nosso corpo é que nós estamos unidos a Jesus espiritualmente. Nós temos uma aliança com Jesus, nós estamos ligados a Jesus. E isso faz com que nós tenhamos que glorificá-lo através do nosso próprio corpo. Existia naquela época na cidade de Corinto um templo
Quantos aqui já ouviram falar nessa deusa? Adorada pelos romanos, deusa Afrodite, que era a deusa do amor. E nesse templo de culto a essa entidade, a essa deusa, havia nesse templo muitas prostitutas cultuadas. E algumas pessoas iam a esse templo para se relacionar, se envolver com essas prostitutas que estavam ali, numa forma de culto e de adoração a essa deusa Afrodite. Então, para você ter uma ideia do contexto em que essa igreja de Corinto estava mergulhada, num contexto de total depravação, perversão, carnalidade. E Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, vocês devem entender que vocês não estão unidos a essa deusa Afrodite, vocês estão unidos a Jesus. Vocês entregaram suas vidas a Jesus e agora vocês pertencem a Ele. E Paulo vai falar aqui também acerca do casamento. Ele faz uma alusão aqui ao adultério como sendo um sacrilégio. Da mesma forma que relações sexuais fora do contexto do casamento, dos laços sagrados do matrimônio, da mesma forma que isso constitui uma perversão diante de Deus, uma quebra de uma aliança sagrada que é o matrimônio, da mesma forma o cristão, ele tem que ter consciência que ele tem uma aliança com Jesus, ele está unido a Jesus. E se nós entregamos o nosso corpo para praticar coisas que desagradam a Deus, entregamos o nosso corpo à imoralidade, nós estamos violando essa aliança que nós temos com Jesus. Então Paulo vai fazer essa analogia do casamento, da união de um homem e de uma mulher, e da união que eu e você temos com Jesus. Quando uma pessoa ela pratica o pecado do adultério, ela está quebrando uma aliança sagrada que é o matrimônio, que é o casamento. Da mesma forma, quando alguém peca deliberadamente, alguém pratica um pecado de moralidade sexual, é como se estivesse violando uma aliança com Jesus, um compromisso com Jesus. Se nós queremos glorificar a Deus através do nosso corpo, nós precisamos entender que nós estamos unidos a Jesus. Nós temos uma união com Jesus, uma aliança com Jesus, porque nós entregamos a nossa vida a Ele, e a nossa vida pertence ao Senhor. Nós estamos ligados a Cristo, mente, corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, ele usa aqui, meus irmãos, um exemplo que eu acho muito radical, mas verdadeiro. Ele diz no versículo 15: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Aqui ele está se referindo às prostitutas que estavam no templo de Afrodite, se oferecendo como forma de culto a essa entidade. Ele diz: eu vou unir esse corpo, os membros do corpo de Cristo, com uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Meus irmãos, a nossa união com Jesus é uma união espiritual. Nós estamos espiritualmente ligados a Jesus, unidos a Jesus. E isso deve nos levar a glorificarmos a Ele através do nosso corpo, da nossa conduta, da nossa forma de viver. Paulo fala do casamento aqui, e nós não podemos de forma alguma violar a aliança do casamento. Por quê? Porque naquela época, hoje, o casamento, a aliança do casamento está sendo muito banalizada. Mas para Paulo, e nesse contexto, a aliança do casamento é algo muito sério. A Bíblia fala que o estado civil de casar é um estado extremamente honroso. E violar isso se constitui num verdadeiro sacrilégio. Eu já estive conversando aqui também com algumas pessoas, particularmente num retiro, estive conversando com a irmã Elisa, aqui, esposa do irmão Mário, sobre um filósofo, o Bauman, que fala muito sobre sociedade líquida. Irmãos, esse filósofo, embora muitos aqui de repente não conheçam ele, não tenham lido nada sobre ele, mas tem muitas faculdades
Em muitos lugares estão sendo feitos muitos trabalhos em cima dos escritos de Bauman, dos pensamentos desse filósofo. E ele diz o seguinte: ele diz que nós estamos vivendo hoje uma sociedade líquida, relacionamentos líquidos, relacionamentos que não são feitos para durar. Ao mesmo tempo que você está com uma pessoa, num outro momento você já não está mais. Tudo é líquido, tudo passa pelos dedos como água. Nada tem estrutura, nada tem forma, nada tem consistência. Nós vivemos num mundo assim de relacionamentos líquidos. Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque nós podemos também transferir isso para o nosso relacionamento com Jesus, aonde nós vamos levando a nossa vida cristã de qualquer forma, sem compromisso, sem entendermos que nós estamos realmente unidos a Jesus. Isso é algo muito sério e muito importante. Nós não temos um relacionamento líquido com Jesus, nós temos um relacionamento concreto com Jesus, verdadeiro, real. Uma outra razão, meus irmãos, para nós glorificarmos ao Senhor por meio do nosso corpo, está no versículo 19, do versículo 19 ao versículo 20. O corpo do cristão é a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer isso no versículo 19. Ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Meus irmãos, o corpo do cristão é a habitação do Espírito Santo. O corpo do crente, individualmente, ele é o templo do Espírito. E nós precisamos valorizar o nosso corpo como um lugar sagrado, um lugar onde Deus habita, onde Deus manifesta o seu poder, onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus atua. É no nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo não é como um templo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, meus irmãos. O seu corpo é onde o Espírito Santo de Deus reside, mora. O endereço de Deus somos cada um de nós. No Antigo Testamento havia o conceito de que Deus estava no templo, num templo feito por mãos humanas, num templo como esse. Deus estava num lugar, a presença de Deus se manifestava de forma focalizada no templo. Esse era o conceito que os judeus tinham no Antigo Testamento, quando se tratava de templo. Vamos adorar a Deus no templo, vamos nos dirigir ao templo, porque eles tinham esse conceito de que o templo era um lugar, um espaço geográfico, um lugar onde Deus era adorado. No Novo Testamento, meus irmãos, nós temos o entendimento de que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Você é um templo, você é um santuário, o seu corpo é um santuário, um templo, onde o Espírito de Deus habita. Amém, meus irmãos? Amém. O Espírito Santo quer residir em nós. Por que Deus ocupa esse templo? Porque Ele tem direito de posse desse templo. Porque Ele comprou esse templo. Você já imaginou você comprar um imóvel, uma casa, e na hora de você ocupar a casa, alguém chega para você e diz: você não tem direito de ocupar essa casa? O que você vai dizer? Mas eu paguei por ela, eu tenho direito de posse. Eu paguei por essa casa é minha e eu quero ocupar essa casa. Imagina se alguém chega para você: não, você não vai ocupar essa casa, mesmo que você tenha pago por essa casa, você não vai ocupar ela. Mas eu paguei, eu tenho direito de posse. Por que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, meus irmãos? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus te comprou com o sangue dele, e por isso ele tem todo o direito de posse, meus irmãos, para ocupar esse templo. E por isso que ele habita em cada um de nós. Jesus, ele não quer apenas ter o direito de posse, ele quer habitar em cada um de nós, no nosso coração, no nosso corpo. Esse pensamento aqui que Paulo traz é um pensamento lógico, meus irmãos, lógico. O Espírito Santo habita em nós. Por que nós vamos entregar o nosso corpo a todo tipo de prática imoral, a todo tipo de
imoralidade e de pecado se o Espírito Santo de Deus habita no nosso corpo. Se você entregou a sua vida a Jesus, saiba de uma coisa: você não pertence mais a você mesmo. O seu corpo não pertence mais a você. O seu corpo pertence a Cristo, pertence a Jesus. Você não é mais de si mesmo, você é de Jesus. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, meu irmão, você não é mais dono da sua própria vida. Você não se manda mais. Porque agora Jesus é que mora, que habita na sua vida, no seu coração, e Ele é o seu Senhor. Por direito, porque Ele te comprou. Porque Ele te comprou. Tem coisas que a gente tem que pensar: será que eu vou fazer isso? Meu corpo é templo do Espírito. Será que eu vou fazer isso com o meu corpo? Meu corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez alguém me procurou para falar sobre tatuagem. Um assunto polêmico hoje é tatuagem. Pastor, é pecado ou não fazer tatuagem? Né? Olha, se você já vem para a igreja com tatuagem, tudo bem. Você não vai perder o céu por causa disso. Mas se alguém vir para mim pedir um conselho: olha, pastor, estou pensando em fazer uma tatuagem, o que o senhor acha? Pergunta para o Espírito Santo, no seu tempo do Espírito. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O que o Espírito Santo acha disso? Ele está de acordo com isso? Ele consente com isso que você vai fazer? Porque tem muita gente pichando no templo do Espírito Santo e achando bonito. Nosso corpo é templo do Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Pergunte para o Espírito Santo o que ele acha disso. Temos que tomar cuidado, meus irmãos. Preservar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é o lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, onde Ele habita, onde Ele mora. É a casa onde Ele mora. O nosso corpo. Cada crente é um templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Essa é uma verdade, essa é uma razão para nós glorificarmos ao Senhor por meio do nosso corpo. Uma outra razão, meus irmãos, para glorificarmos a Deus e honrarmos ao Senhor por meio do nosso corpo, está no versículo 20. O corpo do cristão foi comprado por um alto preço. Versículo 20 diz isso, o último versículo aqui do capítulo 6. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse outro argumento de Paulo, essa outra razão aqui, está relacionada com o ponto anterior também. Paulo afirma aqui que nós precisamos glorificar a Deus por meio do nosso corpo pelo fato de que nós fomos comprados por um alto preço. Um sangue, meus irmãos, o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, esse foi o custo pela nossa redenção, pela nossa salvação. O sangue do Cordeiro de Deus, vertido na cruz por nós. Por isso que o nosso corpo tem que glorificar a Deus. Porque esse corpo foi comprado por um alto preço. O preço do sangue do Cordeiro de Deus. Que foi derramado lá na cruz por cada um de nós. Isso tem que infundir temor no nosso coração a Deus. Respeito a Deus. Temor. Eu fui comprado. Ele me comprou. Eu era escravo de mim mesmo. Eu era escravo das paixões. Eu era escravo do pecado. Eu era escravo de Satanás. Escravo desse mundo. Mas Jesus foi lá e me resgatou. Ele pagou um preço pelo meu resgate, que foi a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue. E por isso eu tenho um compromisso para com Ele. Eu tenho uma aliança para com Ele agora. E esse amor me constrange e me leva a viver uma vida de santidade. Porque eu entendo que o meu corpo hoje pertence a Ele. Todo o meu ser pertence ao Senhor. Meu irmão, chegou o tempo de você viver uma vida consagrada diante do Senhor. Não dá para ser crente meia boca. Ou você se entrega de verdade para Jesus, ou você não se entrega. Você precisa se entregar por inteiro a Jesus. Você precisa pertencer, ter a consciência de que toda a sua vida pertence a Jesus. A sua mente, o seu coração, o seu ser, o seu corpo, tudo que você é, tudo que você tem é dele, pertence a Ele e deve servir para a honra e glória do santo nome do Senhor.
Uma última razão, um último argumento que Paulo usa aqui para defender que o nosso corpo deve glorificar ao Senhor, meus irmãos. Está no versículo 20, no finalzinho do versículo 20. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O corpo do cristão tem o supremo propósito de glorificar a Deus. De glorificar a Deus. Essa é a tese, é a mensagem do apóstolo Paulo para os crentes de Corinto. O corpo de vocês deve honrar e glorificar a Deus. Nós escapamos das paixões impuras unicamente quando nós nos rendemos ao poder de uma paixão pura e santa. Por isso que Paulo aqui, meus irmãos, afirma agora mais uma vez aos coríntios que não deseja limitá-los, privá-los, mas que pelo contrário, o apóstolo Paulo aqui pretende, a intenção dele é abrir toda a vastidão e liberdade de um uso correto do corpo. O seu corpo não deve ser submetido ao poder dos impulsos, ao poder de uma vida leviana, mas o seu corpo deve ter o privilégio de servir para a glória de Deus. Que alvo grandioso esse! Que alvo grandioso esse! De oferecer o nosso corpo para a glória de Deus, para glorificar a Deus. O que você faz com o seu corpo? Traz glória para Deus, honra a Deus. O que você está fazendo com o seu corpo? Você está glorificando ao Senhor por meio do seu corpo? Nós precisamos nos portar como homens e mulheres de Deus que somos. Você tem deixado o mundo determinar o rumo da sua vida? As suas opiniões, as suas convicções, você tem deixado o mundo influenciar você ao ponto de você se entregar às paixões, aos impulsos, a todo tipo de tendência e inclinação da sua carne? Irmãos, nós estamos nos aproximando do verão. E parece que quando o clima esquenta, parece que os neurônios de muitos crentes também vão derretendo, junto com o calor. E a gente parece que não raciocina, não pensa mais direito. Parece que o calor é tão intenso que vai derretendo as nossas roupas. A roupa de muitos crentes no verão vai encolhendo. Cuidado com isso, irmão. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Minhas irmãs, tenham cuidado com a roupa que vocês estão vestindo, com a roupa que vocês estão vindo no culto, na casa do Senhor, adorar o Senhor. Nós não somos uma igreja que pregamos tradição. Nós não vamos ter uma pessoa na porta da igreja com a fita aberta e ficar para medir a saia das irmãs. Nós não queremos isso. Eu nunca vou pregar tradição, usos e costumes. Se você tem que usar isso, tem que usar aquilo. Mas nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos ter pudor. Santidade, meu irmão, tem a ver com pudor. Santidade tem a ver com decência. Santidade tem a ver também com a roupa que você escolhe para vir no culto. Tem a ver sim, minha irmã. Aceite isso com amor, com carinho no seu coração. Agora tem muita gente que vai aproveitar o verão para dar um pulinho na praia. A irmãzinha vai lá, tira uma foto e põe lá no Facebook a foto, para todo mundo ver. Cuidado, para que essa foto não seja também aquela foto de capa no Facebook. Os irmãozinhos também têm que tomar cuidado também com o tipo de roupa que veste. Temos que tomar cuidado com isso. O verão
porque a minha filha vem do jeito que ela quer. Apoiando o comportamento das suas filhas, das adolescentes que estavam indo de short, apoiando, consentindo com isso. Os irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, isso é muito sério. Cuidado para que o calor, para que o verão não derreta a sua capacidade de discernir as coisas, de entender que tem coisas que agradam a Deus e tem coisas que não agradam a Deus, e que nós precisamos viver como homens e mulheres de Deus nesse mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas: prostituição, imoralidade sexual, impureza, lascívia. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus, e os que tais coisas praticam. A Bíblia também diz: ficarão de fora os sexualmente impuros, os assassinos. Não vos enganeis, nem impuros sexualmente imorais, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. Quem faz opção pela imoralidade, quem faz opção pelo pecado, faz opção pelo inferno. Se você está vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, como fornicação, sexo antes do casamento, ou adultério, sexo fora do casamento, você está na prática de um pecado muito sério que Deus condena na sua palavra. Tome cuidado, meu irmão, com isso. E essa notícia pode não agradar a muitas pessoas, mas é o que a Bíblia afirma. O céu é um lugar para aqueles que não praticam essas coisas, para aqueles que querem viver uma vida santa, para aqueles que querem viver como querem, de qualquer maneira, de qualquer forma, fora dos padrões estabelecidos por Deus. Não tenha expectativa de céu, não tenha perspectiva de uma vida eterna, se você vive conforme os impulsos, atendendo todos os apetites, desejos da sua carne. Homens, e aqui eu me incluo também, porque eu também sou homem. Controle o seu olhar. Controle o seu olhar. Eduque o seu olhar. Mulheres, controle a sua aparência. Cuide da sua aparência. Jovens, cuidado com as brincadeiras, cuidado com as amizades, cuidado com as companhias. A Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Tome cuidado, porque Deus está nos chamando hoje aqui para glorificarmos aí através do